que autoridade faço essas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. O evangelho de hoje está na sequência do evangelho que ouvimos no dia de ontem. Quem estava aqui na missa da trezena deve se recordar que Jesus entra no templo e arruma a casa, não foi assim? E por que Jesus Cristo derrubou a mesa dos cambistas? Por que Jesus Cristo soltou as aves das gaiolas? E soltou também, abriu a porteira do redil dos animais. Por que Jesus fez isso? Então, Jesus fez isso, a partir das palavras dele nós podemos intuir. Jesus dizia bem assim: a minha casa é uma casa de oração. E vocês estão fazendo da casa do meu pai o quê? Um covil de ladrões. Era isso. Então Jesus, ele fez tudo aquilo porque o ideal, que era o objetivo da justiça, da comunhão, da fraternidade, do templo de Jerusalém, esse era o objetivo principal. Esse objetivo se contrastava com a realidade. Os fariseus, os sumos sacerdotes, melhor dizendo, os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém, eles queriam lucrar em cima da devoção, e Jesus não suportava isso. Então, o evangelho de hoje, Jesus, ele é questionado pelos chefes da religião. Então, Jesus está sendo questionado mais ou menos assim: quem é que você pensa que é para fazer o que você fez? Com que autoridade? No fundo, é essa pergunta. Então, eles não se aproximam de Jesus, os chefes da religião, com a intenção de conhecer Jesus. Por que ele fez aquilo? Não é por isso que eles chegam perto de Jesus, não. Não querem saber dos ensinamentos de Jesus, eles se aproximam com astúcia, com maldade no coração, eles querem um jeito de condenar Jesus, tanto que, se fizermos a leitura atenta do evangelho do dia de ontem, nós vamos ver que os chefes da religião querem matar Jesus. Então eles chegam perto de Jesus com segundas intenções, cheios de maldade, cheios de soberba, com ar de superioridade, cheios de arrogância. Meu irmão e minha irmã, e nós também podemos questionar como que é a nossa devoção, tá? A partir do evangelho de hoje, nós podemos fazer uma sincera avaliação de minha prática de piedade. Como que eu me aproximo de Jesus? Como? Será que eu me aproximo de Jesus com reta intenção, com pureza de intenção? O que significa? Com o coração humilde, aberto aos seus ensinamentos? Será que eu chego diante de Jesus assim? Ou eu tenho contaminado o meu coração com segundas intenções, cheio de pretensão, cheio de vaidade, cheio de orgulho? Porque tem gente que chega na oração e quer colocar o dedo na cara de Deus. E tem muita gente que faz isso com o Santo Antônio, coitado. Tu que não me arruma uma namorada, não. Não é assim, gente? Eu vou colocar você de cabeça para baixo. Eu vou te colocar na geladeira. Eu vou esconder o menino Jesus de você. Tem gente que é assim. Tem gente que quer colocar Deus contra a parede. E tem gente que quer colocar o santo também contra a parede. Como que eu vivo a minha fé, gente? Como que eu vivo a minha espiritualidade? Quando você pede alguma coisa a Deus, você coloca Deus contra a parede? Então, é possível refletir sobre isso. Tem gente que vai fazer a trezena e depois vai reclamar com Deus: mas o Senhor não me deu o que eu pedi, eu cumpri tudo certinho. Eu fiz os 13 dias, por que eu não ganhei? Porque eu não alcancei a graça. Tem gente que quer colocar o dedo na cara de Deus. Tem gente que pensa
que pode, através dos seus atos de piedade, cobrar alguma coisa de Deus. Isso é se apresentar diante de Deus de forma vaidosa, de forma arrogante, quer determinar o que Deus tem que fazer para mim. Isso é um problema, prezados irmãos e irmãs. Até mesmo na prática de piedade, nós deveríamos até questionar algumas coisas de promessas que muitas vezes fazemos. A gente deveria questionar, sim. Tem gente que chega para o santo e diz bem assim, né? Ó, meu Santo Antônio, eu preciso dessa graça. Se o Senhor me conceder, eu vou te dar 15 velas. Tá bom, e o que o Santo Antônio vai fazer com 15 velas? Está dando para entender, gente? Ô Jesus, minha Nossa Senhora, São Francisco de Assis, eu preciso de uma grande graça. Se o Senhor me conceder, eu vou deixar o cabelo da minha filha crescer por 15 anos. Você faz a promessa para os outros cumprir, pensando que São Francisco, porque está careca, precisa de cabelo. E o que Deus vai fazer com o cabelo da sua filha? E o que Deus vai fazer com o cabelo que você está deixando crescer? Então tem algumas coisas que são infantilidade, gente. Tá bom? Tudo bem que nós deveríamos cultivar a piedade, as práticas de novena, os tridos, a trezena, tudo para cultivar uma comunhão intensa com Deus, até mesmo para crescermos na compreensão do Evangelho, aprendermos com os ensinamentos do santo a quem cultuamos. Agora, se nós utilizarmos a prática de piedade para colocar Deus contra a parede, tem alguma coisa errada. Como que eu me dirijo para Deus? Como que eu me dirijo aos santos na minha espiritualidade? Vou cheio de mim mesmo, cheio das minhas necessidades? Simples para compreender isso. Na sua oração, você mais pede, mais suplica ou mais agradece e adora? Tem gente que não sabe adorar, tem gente que não sabe louvar, porque na oração só apresenta a si mesmo. Uma vez uma pessoa chegou para mim dizendo: padre, né, eu já fiz tal novena, já fiz essa corrente, já fiz o cerco de Jericó, não sei mais o que eu faço, padre, né? Eu falei: minha irmã, você tem que continuar rezando. Mas padre, eu não sei mais nem como pedir. Eu falei: quem disse que é para pedir? Por que você não agradece também? Por que você não louva? Por que você não adora? Por que você não se curva diante do senhorio de Cristo? Será que a oração é só eu chegar cheio das minhas necessidades? Diante de Deus eu chego cheio de mim mesmo, dos meus problemas? Ou eu chego para render graças, chego para louvar o Senhor por tanta coisa que o Senhor me deu? Tem gente que não sabe nem dar dízimo. Tem gente que não sabe nem dar dízimo, gente. Tem gente que dá dízimo pensando que vai multiplicar na conta. Está errado. Né? Eu vou dar R$100 do dízimo esse mês, porque eu estou precisando de 200 para pagar a conta. Ai, meu Deus do céu. Está errado, gente. Está errado. Dízimo não é para você lucrar mais. Amém, gente? Amém. Dízimo não é para lucrar, não. Se você quer lucrar, pega esse dinheiro, coloque em outro lugar. Vai comprar roupa, vai vender pelo dobro do preço, vai multiplicar. Agora o seu dízimo é agradecimento, o seu dízimo é louvor, é uma ação de graças. Eu entrego para Deus um pouco do muito que Deus já me concedeu. Por isso dízimo é agradecimento, é ação de graças, é louvação. Amém, gente? Amém. Tem que compreender isso, porque senão não entende dízimo, não entende o que é oferta. Como que eu chego diante de Deus? Chego de forma arrogante, apresentando só minhas necessidades,
ou chego diante de Deus porque Deus é Deus e isso basta. Basta isso, basta Deus ser Deus para eu me curvar, basta Deus ser Deus para eu louvar, Deus ser Deus para eu adorar. Basta isso, prezados irmãos e irmãs. Somente quem se aproxima de Jesus com o coração puro, com o coração despretensioso, humilde, é capaz de reconhecer a autoridade dele, é capaz de conhecê-lo na profundidade, é capaz de compreendê-lo em plenitude e a sua sabedoria. Então, na realidade, no evangelho de hoje, a pergunta dos fariseus, nesta pergunta, quem que você pensa que é para estar agindo assim? No fundo, no coração dos chefes da religião da época de Jesus, está o desejo de levar a religião segundo os seus próprios critérios. Eles que estavam ganhando dinheiro com a fé das pessoas, então eles não queriam mudança, na prática religiosa do povo. Por quê? Porque rendia dividendos para o próprio bolso deles. Eles queriam montar as suas próprias regras, eles queriam montar os seus próprios mandamentos. O desejo dos fariseus, fruto da obstinação, eles querem dizer o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Tem gente que é assim. Hoje nós temos um problema na igreja, gente. A gente prega aqui, no fundo, no final da missa, as pessoas sacodem tudo aquilo que ouviram e pensam bem assim: eu acho que isso não é verdade não, e acaba vivendo o que quer. O padre falou que isso é pecado, mas não acho que é pecado não. Mas será que é? Não é possível, está todo mundo vivendo. Não, se era pecado não é mais, porque está todo mundo vivendo de forma diferente. Então, nessa pergunta dos fariseus, está o desejo de levar a religião conforme as suas próprias vontades. Isso é soberba. Entendam isso, gente. O que é pecado para a Igreja Católica não está sujeito à subjetividade do fiel. O que é pecado e o que é virtude parte da revelação. Quem diz o que é pecado e o que não é pecado não é nem o padre. Quem diz o que é pecado e não é pecado não é a igreja. Quem diz o que é pecado e o que não é pecado é Deus, porque é revelação. Amém, gente? E o padre faz o quê? O padre é o papagaio que repete. Eu estou repetindo aqui. É pecado? É. Por quê? Porque está na palavra. Está na palavra. Então, eu não posso me encher de arrogância e pregar aqui de forma diferente da palavra. Igualmente o coração do fiel. Não é o fiel que decide o que é certo e o que é errado, não. Quem decide o que é certo e o que é errado é a palavra. Você decide se vai viver ou não, mas você vivendo ou não, o que é errado continua errado, o que é virtude continua virtude. Amém, gente? Amém. Entendam isso. Eu não posso levar a religião conforme meu bem querer. Os fariseus queriam viver a religião conforme a vontade deles. Ontem eu falava na missa, lá no Barro Vermelho, estava no cerco de Jericó. Eu falava na homilia que muitos querem o Cristo do presépio, porque ele não fala nada. Ele não fala nada. É ótimo o Cristo do presépio, que se a gente ficar mentalizando, ele não fala nada, só chora, não fala porque não sabe falar, só chora, pede leite e nos comove com a sua ternura. A gente quer esse Cristo do presépio. A gente não quer o Cristo do Sermão da Montanha, nós não queremos o Cristo dos mandamentos, nós não queremos muitas vezes o Cristo que se apresenta com as suas exigências. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de refletir com vocês sobre dois aspectos do primeiro mandamento da igreja, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vou falar sobre dois aspectos desse mandamento. O primeiro, irreligião. O segundo, idolatria. Sobre irreligião,
o que é irreligião? É tentar a Deus. É tentar a Deus, e essa tentação, você tentar colocar Deus à prova, é você tentar questionar a onipotência divina, tá certo? É mais ou menos assim: estou em cima da laje, coloquei uma capa, vou pular, vou ver se Deus é Deus. Se lembra no alto da montanha das tentações? O diabo chegou para Jesus e falou o quê? Joga-te daqui abaixo, tu não te ferirás em nenhuma pedra, porque Deus enviará os seus anjos para te proteger, para que você não se machuque. Mas aí a pessoa vai lá, diz a palavra que Deus vai mandar o anjo e pula, vai morrer. Vai morrer. Isso é tentar a Deus. Mas a tentação a Deus também tem outros aspectos. Tem outros aspectos. É colocar a própria vida em risco. E religião também é duvidar da providência divina, ou ficar questionando de forma revoltada. E aqui eu não estou falando das dúvidas corriqueiras, eu estou falando daquela dúvida revoltada sobre os desígnios de Deus e os mandamentos. É aquele negócio: eu não consigo viver, então Deus está errado. Se Deus viesse aqui hoje, Ele iria mudar os mandamentos, porque ninguém está vivendo. Isso é irreligião. Irreligião. Você tirar de Deus a onipotência de poder dizer qual que é o caminho que Ele quer para a humanidade. Isso é irreligião. E o outro aspecto, e eu termino com ele, que é o pecado de idolatria. O pecado de idolatria, longe de pensar que é o fato de ter imagem, não, isso é, oh meu Deus, quem pensa que é só isso, quem sabe está idolatrando muita coisa, pensando que está livre da idolatria pelo fato de não ter imagem, né? O que é idolatria? É você criar um Deus conforme o seu próprio interesse. É isso. É isso. Idolatria é você montar um Deus. Daí que se fala de imagens, porque você manipula, você cria o Deus. Você faz a cabeça como você quer, você faz a mão como você quer, você faz ele mais gordinho, você faz ele mais, né, mais magrinho, você faz ele com a roupa assim, mas no fundo, não é o simples confeccionar uma imagem, não. Manipular a Deus é a tentativa, meu irmão e minha irmã, de tentar fazer com que Deus sirva aos meus caprichos. Isso também é idolatria. Isso é idolatria. Você colocar Deus contra a parede, isso é idolatria. Por mais que você reconheça, né, que Deus é o ser transcendente, Criador do céu e da terra, se você tenta colocar Deus contra a parede, isso é pecado de idolatria, porque Deus não se deixa manipular por nada e por ninguém. Estou falando tudo isso por quê, meu irmão e minha irmã? Por causa da soberba dos fariseus no evangelho de hoje, e por conta da soberba do coração humano, que muitas vezes quer seguir as suas próprias vontades, quer seguir os seus próprios desejos, independente do que fala a palavra do Senhor. Que possamos ser dóceis, irmãos e irmãs, à palavra da salvação, que possamos ser dóceis ao Senhor Jesus e nos aproximar dele com humildade, porque quem se aproxima dele cheio de soberba, cheio de arrogância, diz o evangelho de hoje, vai ficar sem resposta. Amém, gente? Quem se aproxima cheio de soberba e arrogância, vai ficar sem resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos em pé, apresentemos ao Senhor nossas orações, nossas preces de fé.